Boa noite, gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Infelizmente, hoje, por motivos adversos, não consegui entrar de maneira síncrona, né, ao vivo na nossa aula, mas disponibilizei a aula de condimentos e especiarias. Espero que vocês assistam. É uma aula que está muito boa, que foi elaborada por uma professora com a qual eu também divido aula em outra ETEC. E não se esqueçam de assistir toda a aula e de fazer a atividade relacionada à aula de condimentos e especiarias. E conforme combinado, conforme o cronograma que eu elaborei com a professora Gabi, vou gravar aqui essa explicação para vocês do seminário de leites e derivados que vocês apresentarão na nossa próxima aula, dia 30/6, tá? Então, essa semana vocês ficam comigo em condimentos, especiarias e a explicação do seminário. A outra turma está tendo aula com a professora Gabi de cálculos. Na semana que vem a gente troca e dia 30 a gente se encontra a turma toda aqui na nossa equipe para a apresentação dos seminários. Então, vocês apresentarão ao vivo para todos os colegas, para a turma toda, o seminário de leites e derivados que eu vou explicar aqui como é que vai funcionar, tá? Então, essa é a nossa próxima base tecnológica. Então, depois das que a gente já trabalhou, trabalharemos leites e derivados. É uma base tecnológica que a gente sempre faz nesse formato de seminário e com as aulas práticas, e dessa vez mesmo nesse período EAD a gente preferiu continuar com o seminário, porque o seminário é sempre uma forma de inverter um pouquinho os papéis, vocês deixarem de ser só ouvintes e começarem também a trazer conteúdo pra gente, tá bom? Bom, antes de falar sobre a explicação do seminário, como é que vai funcionar, eu fiz então a formação dos grupos. Quem estava na nossa última aula semana passada viu que eu já solicitei essa divisão dos grupos, e aí as pessoas que não estavam ao vivo, que não assistiram a aula de maneira síncrona, passaram depois os nomes para Ana Júlia, e aí então na turma B nós temos a seguinte formação para os grupos. Então o grupo 1 da turma B vai ser Ana Júlia, Ana Carol, João Vitor, Juliana e a Maria Fernanda, que estavam na aula e já me passaram esses nomes. O grupo 2 da Sabrina, Nicole, a Daiane e a Yasmin também, já me estavam na aula e passaram os nomes. Grupo 3 ficou a Poliana, a Raquel, a Edilene e o Guilherme. Esse grupo passou, né, os nomes para Ana Júlia. E o grupo 4, na verdade, eu que acabei formando com os demais alunos que não estavam em nenhum dos outros grupos. E caso seja necessária alguma alteração, caso alguma pessoa desse último grupo queira falar alguma coisa, queira trocar de grupo, já tenha um grupo, precisa entrar em contato comigo, porque como vocês não se manifestaram, não manifestaram interesse por participar de nenhum grupo, eu acabei colocando os nomes de vocês no grupo 4, tá? Então, o grupo 4 ficou a Regiane, a Beatriz, a Grace, a Ruth e o Bruno, ok? Então, essa é a formação dos grupos, são com esses grupos que vocês vão trabalhar e apresentar o seminário do dia 30, que vai valer tanto para menção quanto para contabilizar a presença de vocês na aula. Então, seguem algumas informações com relação ao nosso seminário, tá? Então, como eu já falei, o seminário é relacionado à base tecnológica de leites e derivados, e aí ele deve ter um formato muito parecido até com o que a gente trabalha na nossa aula, né? Então, sempre que a gente fala de uma base tecnológica, a gente vai falar de uma substância alimentar, existem alguns pontos que devem ser abordados. Então, só para confirmar, né? Já falei a data de apresentação, dia 30/6, a turma toda aqui no Teams. Mais para frente, eu e a Gabi vamos falar em qual equipe que vai acontecer, como é que a gente vai fazer para juntar todo mundo, então a gente avisa até o dia 30. A apresentação, ela deve ser feita em slides, e aí vocês podem utilizar PowerPoint, Canvas, os programas que vocês preferirem, desde que tenham os slides para serem apresentados. O que eu gostaria de pedir, por experiência até com outras apresentações de seminário que eu já fiz em outras turmas, um do grupo vai ter que compartilhar a tela para que a gente possa assistir a apresentação, enquanto os demais vão abrindo o microfone para falar. Então já conversem entre vocês, combinem entre vocês, para que essa pessoa que vai fazer o compartilhamento da tela seja alguém que tenha uma internet boa, que esteja no computador, para a gente evitar problemas futuros no dia da apresentação. Porque às vezes a pessoa está só com o celular, fica mais difícil compartilhar a tela, apresentar, saber quando é que vai abrir o microfone, quando vai fechar. Então tentem organizar isso entre vocês com o grupo, quem é que vai compartilhar a tela, com os slides para facilitar no dia da apresentação. E aí eu coloquei aqui, né, uma opção, uma observação, que se vocês puderem utilizar bastante imagens, então vocês vão falar sobre queijos, leites, né, os temas já vêm no próximo slide, eu já vou explicar o que cada grupo vai trabalhar, mas trazer imagens, muitos vídeos, tem bastante vídeos na internet, no YouTube, que acabam auxiliando bastante a
compartilhar esse conteúdo trabalhado e não ficar só uma coisa escrita, né? Então, assim como eu falei, se baseiem nas nossas aulas. Então, quando a gente dá aula, a gente põe imagens, fotos de preparações, fotos do produto, fotos de armazenamento, para que as pessoas que estejam assistindo e que talvez nunca tenham ouvido falar daquilo que você está trabalhando, possam conseguir ter uma visualização e uma compreensão melhor, tá? Então, tudo isso acaba valorizando o trabalho de vocês. E aí, com relação às substâncias alimentares que vocês ficaram, e como eu falei, já está dividido por grupos, eu e a professora Gabi já dividimos, eu vou pedir que vocês falem o quê? Então, as características, né? Então, se a pessoa vai falar, vou até passar o slide aqui, fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Só um minutinho. Bom, então vamos lá. Como eu estava dizendo, né? Então, o pessoal do grupo 1 da turma B ficou com os tipos de leite. Então, vocês vão falar sobre os tipos de leite, a diferença entre o leite integral, semidesnatado, desnatado, o que diferencia um do outro, quais as características de cada um deles. Então, um tem mais gordura, outro tem menos gordura, um pode ser utilizado para isso, outro para aquilo. As formas de fabricação, de processamento, então quais são as etapas pelas quais cada um deles passam, quais são as características do produto, como eles são consumidos, né? Então, no caso dos tipos de leite, isso é um pouco mais resumido, porque a gente sabe que o consumo é mais in natura, em preparações. Nos outros produtos, nos tipos de queijo, isso fica mais fácil de perceber, tá? Então, grupo 2B vai trabalhar creme de leite, manteiga e requeijão. Então, a mesma coisa, né? Então, as características do creme de leite, da manteiga, do requeijão, como são fabricados, se tiver vídeos que ilustrem a fabricação. Se quiser aqui, no caso da manteiga, né? É bom destacar aí a diferença entre manteiga e margarina, que muita gente não conhece. Quais são os tipos de ingredientes utilizados, quais as formas de armazenamento, isso serve para todos os produtos. Então, como se armazena, se é sob refrigeração, se não é, se tem uma embalagem específica, quais as formas de consumo, né? Então, do creme de leite, da manteiga, do requeijão, isso serve para todos os grupos. O grupo 3 da turma B vai falar sobre queijos, então, especificamente parmesão, queijo Gouda e queijo Brie. Vão contar as histórias de cada um desses queijos. Então, para os grupos que vão trabalhar com os queijos, eu até citei no slide anterior o país de origem, porque vocês, quando pesquisarem a história, vocês vão ver que parmesão é um queijo fabricado em tal região. Queijo Brie, por exemplo, é um queijo fabricado em determinada região da França. Se for fabricado em qualquer outro lugar, ele vai ser comercializado como um queijo tipo Brie, né? Porque ele não pode levar esse nome se não for fabricado naquela região. Então, a mesma coisa para todos os grupos. Características, formas de fabricação, tempo de maturação para os queijos, isso é muito importante, né? Vocês explicarem o que é essa maturação, quais as características, os aspectos que vão desenvolver no queijo, o que isso traz de benefícios para o queijo. Tá? E principalmente as formas de consumo. Então, se são feitas preparações específicas, como as pessoas consomem, como é recomendado, né? Como é a aplicação e técnica dietética de todos esses queijos. E o grupo 4 também vai trabalhar com queijos. Então, a gente tentou dividir entre todos os grupos de turma A e turma B para que falem de queijos e leites e subprodutos, né, também dos leites e derivados. Então, o grupo 4 vai falar sobre o queijo gorgonzola, queijo cheddar e ricota. E aí, a mesma coisa que o grupo 3, tá? Então, as características, formas de fabricação. No gorgonzola é bem legal abordar a questão das bactérias que são utilizadas, né, as espécies, as características que elas acabam dando ao queijo, formas de utilização em preparações, forma de fabricação, de processamento, se puder ilustrar com vídeos, as características, né, do processamento de ricota, de cheddar, os tipos de cheddar, a gente sabe que existem algumas diferenças entre o cheddar que a gente come no lanche, o queijo cheddar que é comercializado em peça, então tudo isso vocês devem pesquisar. Tomem muito cuidado com relação às fontes que vocês utilizarem para pesquisa. Qualquer dúvida que vocês tenham, tanto eu quanto a professora Gabi estamos aqui para auxiliar. Procurem livros, referências bibliográficas, né? Livros de técnica dietética para não achar informações às vezes absurdas na internet, mas produtores de queijos também, né? Sites da Batavo, da BR Food, da Brasil Food, empresas que fabricam esses produtos normalmente tendem a divulgar vídeos e essas formas de processamento como uma estratégia de marketing. E como eu falei, no YouTube também vocês encontram muito material, muitos vídeos que acabam auxiliando bem e fica muito legal a apresentação se vocês conseguirem trazer esses vídeos pra gente, tá bom?
Então, com relação ao seminário é isso, dia 30, tentem também, apesar dos temas serem longos, aí não fazerem apresentações muito extensas, né, de 15 a 20 minutos, porque a gente vai apresentar a turma toda nesse dia. E qualquer dúvida que vocês tenham com relação à elaboração do seminário, com qualquer outra questão com relação à formação dos grupos, eu estou à disposição para esclarecer. Eu tentei fazer esse vídeo, já que a gente não pôde se encontrar ao vivo, e espero que ele tenha ficado bem claro e qualquer dúvida, qualquer auxílio que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite. Não esqueçam de assistir a aula e de fazer a atividade. Qualquer dúvida é só chamar. Um beijo, muito obrigada.